A Bíblia é a palavra de Deus. Sem dúvida alguma, é o livro mais fascinante do planeta. Nela, há tudo que os seres humanos precisam para viver de uma maneira que agrada a Deus. É por isso que a Igreja Evangélica Brasileira separa um dia para celebrar o Livro dos Livros. Acompanhe. A mensagem dos patriarcas, dos profetas e a tradição cultural dos judeus não permaneceram apenas na expressão oral. Tudo foi registrado num fascinante e longo processo que começa com a escrita em pedra e argila. Esse objeto encontrado em Jerusalém é um minúsculo fragmento em prata do século VIII a.C. Ele registra a famosa bênção sacerdotal do Livro de Números. Durante vários séculos, a Bíblia foi reproduzida em manuscritos, primeiro em rótulos, depois em códices. Os primeiros textos bíblicos foram escritos em papiro. Em seguida, em códices de pergaminho, feitos de pele de animais. A primeira tradução que se tem notícia foi a chamada de Septuaginta. O objetivo era para que os judeus que viviam no Egito e não falavam hebraico pudessem entender o Antigo Testamento. Em 1454, Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia, conhecida como a de 42 linhas. Esta Bíblia está dividida apenas em capítulos, uma divisão introduzida na Idade Média. Somente em 1572 é que os versículos foram introduzidos. Na atualidade, a Bíblia, ou parte dela, já foi traduzida para 2.400 idiomas. Agora, quem traduziu a Bíblia para o português? Quem fez a mais conhecida tradução da Bíblia para a língua portuguesa foi João Ferreira de Almeida, no século XVII. O Novo Testamento foi publicado no ano de 1681. Almeida começou esse trabalho bem cedo na vida. Ele tinha apenas 16 anos e dedicou toda a sua vida a essa missão. Hoje, o texto de Almeida está disponível em duas edições: a edição revista e corrigida e a edição revista e atualizada. No Rio de Janeiro, a Fundação Biblioteca Nacional possui incontáveis exemplares da Bíblia. Muitos deles são raros em idiomas pouco conhecidos. São esses exemplares que você vai conhecer agora. Na divisão de livros raros da Biblioteca Nacional, é possível ver como a Bíblia atravessou os séculos. Numa pequena amostra preparada exclusivamente para o movimento pentecostal, foram destacados os exemplares mais interessantes. A Bíblia Poliglota Evangélica é um exemplo. Datada de 1740, o texto dela é segundo a tradução do reformador protestante Martinho Lutero. Poliglota, eu imagino, nossa, como que no século XVIII alguém se ocuparia de editar uma Bíblia evangélica em vários idiomas. Ela está impressa em grego, em alemão, em latim, e é uma Bíblia preciosa no nosso acervo, difícil de achar. A edição de 1877, da tradução de João Ferreira de Almeida, também faz parte do acervo da Biblioteca Nacional. É uma Bíblia que foi doada à imperatriz Dona Teresa Cristina Maria pela Sociedade Bíblica de Nova York, pelas senhoras da Sociedade Bíblica de Nova York. Ela tem uma encadernação imperial belíssima e estava na biblioteca do imperador. A terceira edição da Bíblia francesa, editada por Dave Martin em 1707, chama a atenção. Das 5 edições do Novo Testamento impressas durante a vida do tradutor Erasmo de Roterdã, a primeira edição é a mais valiosa. Ela permite o confronto do texto com a versão chamada de Vulgata Latina. É uma versão preciosíssima, dentre as poucas edições da obra de Erasmo publicadas no período, primeira metade do século XVI. Para quem pensa que as Bíblias de estudo são uma invenção moderna, engana-se. Esta edição de 1866 da tradução de Lutero mostra que sempre houve gente estudando as Sagradas Escrituras e fazendo anotações. É praticamente todo anotado de época. São anotações feitas na época, finalzinho do século XVII, início do século XVIII. A Bíblia Poliglota de Londres, ou Bíblia de Walton, bispo de Chester, na Abadia de Westminster, foi o primeiro volume publicado com patrocínio. O nome de cada um dos patrocinadores vem arrolado no exemplar.
essa Bíblia inglesa, ela tem uma característica bastante interessante, porque além de ser poliglota, foram tirados apenas 30 exemplares dela. Em nossa visita encontramos um aparente paradoxo. Trata-se da Bíblia alemã de 1692. Ela tem 1.782 páginas e 44 gravuras em metal inseridas no texto. O exemplar pesa quase 12 quilos. Mas o que há de precioso nela, além das gravuras originais de época, é o fato de ser uma Bíblia católica feita a partir de uma tradução de Lutero. A tradução de Jerônimo também está presente no acervo da Biblioteca Nacional por meio de uma edição quatrocentista. Ela está na mostra apenas para documentar como que essas Bíblias foram preservadas ao longo de 4, 5 séculos e nos alcançaram, porque elas tinham capas em madeira de lei e eram impressas em papel ou pergaminho de qualidade superior. Estou realizando um sonho de estar junto a livros, conforme a Ana Virgínia falou, pessoas morreram para que esses livros estivessem hoje aqui, né? Então tem toda uma história, tem toda uma conotação histórica nesses livros, não só pelos livros em si, mas pelo caminho que eles fizeram para chegarem até aqui. A Bíblia é um livro sagrado, é um livro importante para a história da humanidade, para a história da evolução do ser humano, né? É um livro tão importante que ele é um divisor de águas na nossa história. Isso é uma honra, é uma dignidade. Se ao ver de perto exemplares antigos da Bíblia, ficamos emocionados, quanto mais ao produzi-la. Hoje o Brasil é campeão mundial em impressão de Bíblias. Fundada em setembro de 1995, a gráfica da Bíblia é uma referência nacional e internacional graças à qualidade e variedade das edições. Já são mais de 100 países atendidos pelo material produzido em nosso país. Num dia comum de trabalho, a gráfica da Bíblia produz 35 mil exemplares e no final de um ano contabiliza cerca de 9 milhões de exemplares de Bíblias e Novos Testamentos produzidos. Em 2011, a Sociedade Bíblica do Brasil alcançou a marca de 100 milhões de exemplares, um feito histórico e mundialmente inédito. Até quem não vê pode enxergar a luz com a Bíblia em braille. A produção dela começou em 2002. A impressão é feita na frente e no verso do papel. A capacidade é de 2 exemplares apenas por dia, visto que uma Bíblia completa tem 38 volumes. Hoje, já são mais de 2.000 deficientes visuais que receberam exemplares doados pela Sociedade Bíblica do Brasil. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, tem uma parceria de longa data com a Sociedade Bíblica do Brasil. Além dos exemplares mais tradicionais com a versão revista e corrigida, o fruto desse acordo permitiu a produção da Bíblia de aplicação pessoal, Bíblia de Macner, Bíblia Max Lucado, Apologética, Palavra-chave, Bíblia do Obreiro, a recém-lançada Bíblia do Círculo de Oração e a Bíblia de Estudo Pentecostal, um clássico com milhões de exemplares vendidos desde 1995. O Dia da Bíblia foi criado na Inglaterra em 1549. Chegou ao Brasil por volta de 1850, mas só foi popularizado a partir de 1948 com a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil. Todos os anos, o segundo domingo de dezembro é dedicado à Bíblia. Nas igrejas evangélicas do país e nas ruas, uma programação é preparada para celebrar e divulgar a Palavra de Deus. Aqui na CPAD, a leitura da Palavra de Deus é levada a sério. No ano de 2012, foi criada uma campanha com o objetivo de estimular ainda mais a leitura das Sagradas Escrituras. Inclusive, uma das estratégias foi a adesivação de paredes com versículos bíblicos, como esse que você pode ver agora. No primeiro semestre, um vídeo chamou a atenção do público. Já no segundo, uma produção mais bem elaborada com o tema Ler para Crescer contou com a participação dos colaboradores da editora, explicando o que a Palavra de Deus significa para cada um deles. A Bíblia para mim é tudo. Ela é o meu guia, é ela quem direciona os meus passos, é ela que ilumina o meu caminho. Nós
optamos por colocar esse tema. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus. Então, eu acredito que dessa forma nós estamos contribuindo para termos uma igreja cada vez mais sólida, uma igreja cada vez mais bíblica, uma igreja que realmente faz diferença.